Olá, voltamos então, para terminar a matéria e discutir um pouquinho a atividade passada em sala de aula, Como eu expliquei para vocês, a intenção dessa atividade era ser discutida nesse exato momento, mas como eu tive ali um programa do doutorado e aí no meio disso tudo a gente entrou numa pandemia, os planos acabaram ficando um pouquinho modificados. Mas não tem problema, a gente discute aqui um pouquinho à distância e vamos marcar aí uma reunião no Zoom para que a gente possa discutir também semi-pessoalmente, Queria a participação de todos em vocês no encontro que a gente vai marcar pelo WhatsApp, ok? Então tá. Então já discutimos aí as técnicas hermenêuticas, quais são como que a gente vai aplicar essas teorias, o que é utilizado hoje em dia. Mas ok, quais são as fontes dessa interpretação? Como se interpreta o direito, A gente tem basicamente aí duas fontes formais de interpretação hermenêutica do direito, de interpretação, de análise, a compreensão não somente das normas já escritas, quanto de normas sociais que ainda não foram, que não se tornaram leis, quanto de problemas sociais que surgem e ainda não são solucionados pelas leis, A gente tem, por exemplo, as questões de internet, das relações sociais hoje em dia. Nós não temos em todas as áreas respostas claras da lei, Então são problemas sociais, são questões sociais que ainda não são solucionadas pela lei. Então a interpretação jurídica, ela também vai passar aí por esse ponto. A gente tem a interpretação doutrinária, que é a interpretação, a ciência da interpretação. É uma interpretação científica. São estudiosos, nem sempre doutrinadores eles são necessariamente juristas ou formados em direito, mas, por exemplo, sociólogos, historiadores, enfim, nós temos ali filósofos, nós temos uma grande gama de profissionais que teorizam, cientistas políticos, a gente tem muita teoria do direito baseada aí na ciência política, cientistas econômicos, análise econômica do direito. Então o direito ele pode ser analisado por, se não todas, quase todas as áreas, Então quem são esses doutrinadores? São estudiosos, acadêmicos, cientistas do direito. O que eles vão fazer? Como se forma uma doutrina? A doutrina ela é formada por teorias, por teses, por análises de caso, Então, olha, nesse caso o direito foi aplicado de uma determinada maneira, mas não se solucionou, ou o direito solucionava os problemas, o direito aplicado de determinada maneira solucionava os problemas até tal ponto, quando a gente tem uma modificação dessas relações sociais. Então a gente tem aí teóricos que vão estudar as leis, estudar as relações sociais, estudar o ordenamento jurídico, estudar a política, a sociedade, Tudo aquilo que influencia a aplicação e a formação do direito e vão trazer ali respostas ou questionamentos, que devem ou deveriam ser respondidos pela lei. Então, ela vai ser uma fonte formal, mas ela não é uma fonte estatal do direito, porque essa doutrina não vai ser produzida pelo Estado. Esses estudiosos, ainda que a gente esteja falando de estudiosos vinculados ao Estado, ou que recebam ali algum tipo de remuneração estatal, Por exemplo, projetos de pesquisa ou pesquisadores de institutos públicos, não é uma fonte estatal. O que aquele pesquisador produz, ainda que ele esteja vinculado a um órgão estatal, nem sempre reflete, o pensamento daquele Estado. Então, quando a gente diz que não é estatal, quer dizer o quê? Que não são ideias vinculantes, são teorias, são teses, são possibilidades do direito, E não necessariamente uma aplicação clara e objetiva da lei. Então, quando eu tenho o Código Civil, e eu leio aquele Código Civil, aquelas normas são imperativas, elas devem ser aplicadas, devem ser obedecidas. Quando eu tenho um doutrinador que pega essa norma e fala assim, olha, essa norma não está sendo aplicada da maneira mais eficiente, ou da maneira mais justa, ou da maneira que atinja mais os princípios da dignidade da pessoa humana, ou os princípios constitucionais, e daí esse
doutrinador fala assim, para que a gente consiga ampliar essa eficácia, essa aplicação dessa norma de uma maneira mais justa, deveríamos aplicá-la de tal maneira. Essa ideia desse doutrinador, a princípio, ela não é uma ideia vinculante. Apenas um estudioso chegar e defender uma interpretação, uma aplicação distinta, não é necessariamente uma obrigatoriedade daquela aplicação, mas é uma tese, né? É uma ideia que pode ser defendida, pode ser refutada, deve ser estudada, pode ser aprofundada, ou então ela pode ali não significar nada, não acrescentar nada de novo. Então, ela vai se formar pelo conjunto de obras, livros, artigos científicos, comentários da legislação, a jurisprudência também, estudos de jurisprudência, estudos de caso, proposição de soluções, né? Pareceres também, pareceres jurídicos, que são opiniões fundamentadas sobre questões controvertidas, né? Então eu posso solicitar, por exemplo, um parecer jurídico em relação a determinada aplicação de uma lei. Isso acontece muito aí, olha aí uma observaçãozinha, lembrei agora para vocês colocarem. Quando vocês estudarem os processos constitucionais no STF, vocês vão ver o instituto do amicus curiae, ou amicus curiae, né? Depende, cada um fala de um jeito. Que são pessoas especialistas, né? Que são chamados para participar ali de um processo, não são necessariamente juristas, não tem ali uma educação dentro do direito, mas são chamadas para participar, para dar pareceres. Então, olha, essa questão vai envolver tal e tal problema, né? Quando, por exemplo, a gente teve ali o julgamento sobre a possibilidade de aborto dos fetos anencéfalos, a gente tinha a participação da sociedade civil, de cientistas da sociedade científica, etc. Então, ali havia, inclusive, se eu não me engano, devo pesquisar aqui para poder falar melhor para vocês, até sociedades religiosas chegaram a dar um parecer ali dentro. Mas são pareceres fundamentados normalmente em pontos científicos, né, sobre questões controvertidas. Então, a partir daí, são produzidos, né, e conceituados por juristas que vão trazer essa produção teórica da ciência jurídica. Essa produção, ela pode resultar numa modificação da interpretação, da aplicação do próprio texto legal, como ela pode ser superada ali e, com o tempo ali, apenas significar uma parte da evolução histórica do direito. E temos também a interpretação jurisprudencial. Aí eu pergunto para vocês, o que é jurisprudência? Né? A jurisprudência, ela pode ser encarada aí de duas maneiras. Tanto, eu coloquei aqui que é uma palavra polissêmica, né? Ela tem mais de um sentido. Então, ela pode tanto significar a ciência do direito, né? Então, nós temos, por exemplo, faculdades mundo afora que se chamam faculdade de jurisprudência, que é o estudo, a ciência do direito. Ou também ela pode indicar essa fonte estatal do direito, que é o conjunto de julgados, de decisões produzidas pelo Estado. Produzidas por quem? Pelo Poder Judiciário. Então, se eu tenho que aqui dentro do Estado do Paraná, o Poder Judiciário vem decidindo determinada questão de determinada maneira, é um posicionamento reiterado, eu tenho então uma formação de jurisprudência desse poder estatal. Ela também vai ser fonte para interpretação, porque se a gente está dentro de um sistema jurídico, de um sistema normativo harmônico, teoriza-se que as decisões jurisprudenciais, a aplicação do direito, as decisões judiciais, elas deveriam também respeitar essa harmonia, para que a gente tenha uma segurança jurídica. Então, olha, eu tenho um determinado problema, é óbvio que os problemas, as questões judiciais sempre vão ser levadas em consideração as questões subjetivas, né? As questões inerentes ao caso, cada caso é um caso, né? Depende, a palavra mais famosa do direito. Mas eu tenho uma segurança, se eu tenho uma jurisprudência coerente, eu tenho uma segurança de que em determinados casos o tribunal, o sistema judiciário, ele tende a julgar de uma determinada maneira ou respeitar determinados princípios. Então, ainda que a interpretação ela seja um processo
subjetivo, né, a jurisprudência ela vem trazer essa segurança de que eu não vou ter um juiz julgando o mesmo caso de uma maneira e o outro juiz julgando um caso muito similar de uma maneira completamente diferente. Teoricamente, né, era isso que se esperava do Poder Judiciário. Coerência. Outro spoiler, nem sempre ele é coerente, viu? Vocês vão ver aí, o advogado sofre na mão desse Poder Judiciário. Mas isso acontece porque são formados por pessoas, né? Então, entende-se que a jurisprudência, a intenção dela é trazer essa, não uma previsibilidade, mas uma coerência. O que acontece às vezes? Por exemplo, nos tribunais trabalhistas, vamos supor que em uma determinada situação, vou falar um caso que eu presenciei, tinha uma determinada situação, os motoboy, pela CLT, tem direito ali ao adicional de periculosidade. Ok, havia uma discussão dentro de um tribunal, dentro de um TRT, né, um tribunal regional, se montadores de imóveis, né, que tem que se locomover de moto até da empresa com o material, com o equipamento de trabalho, até a casa que ele vai realizar a montagem de imóveis. Havia uma discussão se, pelo fato de todos os dias o trabalho dele depender da movimentação dele com uma moto, se ele não se encaixaria ali na função de motociclista e não teria direito a esse adicional de periculosidade. Nós tínhamos algumas turmas, né? O Tribunal Regional ele é formado por turmas que podem se encontrar no pleno. Aí também vocês vão ver lá em processo civil, eu acho. Em direito processual. Então, uma turma estava decidindo que sim, que cabia a periculosidade ali, porque ele se locomovia na moto e sim, era a atividade sinônima ali, parecida com motociclista. A outra turma estava decidindo que não, que ali a aplicação da lei era literal, era motociclista, era motoboy, não é montador que utiliza, trabalhador que utiliza moto. Enfim, essa discussão foi então para o pleno para que se decidisse a jurisprudência daquele tribunal. Então, a partir do momento que eles decidissem que sim ou que não, quem fosse entrar com aquele processo ia falar, olha, esse tribunal, ele tem entendido que o motociclista o montador de móveis que utiliza a moto ou não é equiparado ao motociclista. Então você já tem, mas é claro que a jurisprudência também não é absoluta, ela pode modificar conforme forem surgindo os fatos novos, conforme a sociedade for se modificando, os valores sociais, essas questões forem se modificando, pode haver então uma mudança nessa jurisprudência. Às vezes demoram anos, às vezes ali em pouco tempo a gente já tem uma grande mudança na interpretação jurisprudencial de uma determinada norma, mas o importante é que a gente sempre observe como os tribunais vêm trazendo então essa interpretação para que a gente saiba que caminho esses julgados estão seguindo. Aí entramos no trabalho que eu passei para vocês. O que é Common Law e Civil Law? Gente, é importante que vocês entendam que os sistemas jurídicos, sistemas normativos, não são os mesmos no mundo inteiro, né? Acho que talvez vocês já imaginassem isso. Então, o direito ele é uma criação social, ele é uma ficção, né? Não é, ao contrário, por exemplo, de elementos químicos que eu encontro na natureza, já independente da atuação humana e que possuem determinadas características independente do local em que você encontre, quando a gente fala de direito, valores sociais, questões sociais, organização social, a gente tem aí variações entre as sociedades distintas. E um grande exemplo disso é a divisão de estados, né? Então, por exemplo, se aqui no Brasil eu tenho uma divisão federativa, eu tenho estados, existem países que possuem territórios, né, ou possuem ali colônias, né, na Alemanha, por exemplo, é uma separação diferente, me fugiu agora na cabeça, mas enfim, esses países vão se dividir em domínios, em separações unitárias diferentes. Então, quando a gente estuda constitucional, a gente estuda um pouquinho desse direito comparado, mas qual que é a questão? As sociedades se organizam cada uma da sua maneira, se organizam de maneiras distintas. Dessa maneira, os sistemas jurídicos, os sistemas normativos utilizados também não são os mesmos.
apesar de no sistema, no Ocidente, né, a gente ter, existirem ali muitos pontos em comum, né, no Oriente a gente tem já um sistema jurídico um pouco bem diferente, assim, é bem interessante estudar, mas é bem diferente do que a gente tem no Ocidente. Apesar de a gente ter pontos em comum, porque a maioria desses sistemas jurídicos que a gente tem hoje são de origem latina, são de origem romana, né? Tem essa tradição do direito romano, a gente ainda assim tem distinções, diferenças. E dois grandes sistemas, dois modelos clássicos são o Civil Law e o Common Law. O Common Law, né, comum, os dois estão em inglês, né? Common Law veio do direito comum, né, consuetudinário, de costumes. O Common Law é utilizado muito nos países de tradição anglo-saxônica, Inglaterra, Estados Unidos, né? Quem aí já assistiu algum episódio de uma série, de qualquer série sobre justiça, ou filme, algum filme que tenha ali algum caso? O que eles citam muito ali nos Estados Unidos, né? O que eles citam muito nesses julgamentos? Quando vocês observarem esses filmes, vocês vão ver. O que é muito citado? Casos antigos, no julgamento de o Estado versus Marbury, no Estado versus Alabama versus fulano de tal. O que eles estão trazendo ali? Nesse sistema do Common Law, ele pode ou não possuir a sua base em normas codificadas, né? Mas, normalmente, se há uma codificação, é uma codificação mínima, né? São textos curtos, pequenos, sem grandes... apenas ali com valores básicos. E essas normas, as normas existentes que vão reger aquela sociedade, elas vão estar, então, baseadas em costumes e precedentes jurisprudenciais. Então, no Common Law, a jurisprudência é essencial. Então, os julgamentos de casos emblemáticos, eles chamam muita atenção porque eles vão modificar ali como que vai ser aplicado o direito naquele país. Então, por que eu digo que eles podem possuir ou não uma base em normas codificadas? Os Estados Unidos possuem uma Constituição formal, que é uma Constituição bem singela, ela possui mais sobre questões de organização do Estado do que sobre questões das normas jurídicas em si, né, se a gente compara com o direito brasileiro. A Inglaterra também não possui uma Constituição como a do Brasil, né? Apesar de também se considerar que ela possui uma Constituição, aqui eu gostaria de lembrar vocês a retornar nesse ponto quando vocês tiverem direito constitucional para que vocês consigam compreender melhor, tá? E, pelo contrário, o Civil Law, que é mais utilizado nos países que adotaram essa tradição greco-romana, né? Que utilizam as suas bases no direito romano, como o Brasil, tem o seu sistema jurídico baseado na utilização de um ordenamento jurídico de normas escritas. Então, apesar de os costumes serem relevantes na aplicação da lei, aí também observação, relembrar disso em direito civil. Apesar dos costumes serem relevantes na aplicação, interpretação da lei, a lei ela é escrita, a norma ela é escrita. A interpretação pode mudar, mas para que a norma se modifique é necessário passar por um processo legislativo, né? Então existem normas, por exemplo, que por mais que eu mude a forma interpretativa dela de uma maneira muito extrema, a base daquela norma eu não consigo modificar. Já no sistema Common Law, há uma adaptabilidade muito maior em relação à modificação dessas normas, porque já que elas são baseadas em costumes, em decisões jurisprudenciais, etc., elas vão ter, então, uma modificação muito mais maleável de acordo com as mudanças da sociedade. Então, gente, qual que é a importância da jurisprudência aqui, né? Nesses sistemas, então, de Common Law, os precedentes
os precedentes jurisprudenciais, eles vão ser uma característica, né? Vai haver, então, uma grande relevância desses precedentes jurisprudenciais dentro da interpretação dessa norma, da interpretação e na formação dessa norma. Então, a jurisprudência é elevada, ela vai subir a condição de fonte direta, né? E imediata do fenômeno jurídico. Então, se aqui no Brasil, quando eu falo, o que eu posso, o que eu não posso fazer, eu vou olhar o Código Civil, Código de Penal, a Constituição, né? Elas são fontes imediatas e diretas. Se eu falar, mas tá, como que eu vou interpretar aqui essa norma? Eu vou olhar a jurisprudência, a doutrina, são fontes indiretas, são fontes mediatas. Ao passo que no common law, a jurisprudência é fonte direta. Então, o que eu posso fazer aqui nessa situação? Eu vou olhar a jurisprudência, assim como no Brasil eu olho a lei, tá? Essas são as diferenças. E a atividade, né? O que tem a ver a atividade, professora, que você passou pra gente, falando de Constituição escrita, não escrita? O que acontece? As Constituições não escritas, né, elas têm grande relevância, obviamente, os valores não escritos, eles têm grande relevância nos sistemas que adotam o common law. É óbvio, se é baseado em costumes, em decisões, em precedentes, é óbvio que não há necessidade desses valores escritos. Mas no civil law, que é o adotado pelo sistema brasileiro, apesar de a gente ter uma grande relevância da jurisprudência, o nosso sistema é considerado civil law, tá? Então, no civil law, apesar da gente ter uma relevância da jurisprudência, é necessário que a gente tenha uma norma escrita. O que aquele texto traz? A relevância dessas normas, dessas constituições não escritas dentro da aplicação, da interpretação do ordenamento jurídico, né? Então, eu tenho valores constitucionais implícitos, valores constitucionais que se modificam, que estão no seio daquela sociedade e que vão influenciar decisões jurisprudenciais. Então, eu posso determinar que valores constitucionais que não necessariamente estão escritos, mas que trazem ali, que podem ser espremidos dentro de uma interpretação daquela Constituição como um todo, né, da interpretação lógico-sistemática, compreendendo então o sistema da Constituição, eu posso trazer esses valores não escritos, essa Constituição não escrita. Então, o que vocês têm que observar naquele texto? Que, apesar da gente estar numa sociedade de tradição de civil law, a gente tem, então, uma influência dessas normas não escritas. Existe, portanto, uma influência dessas normas não escritas. Ok? Então, vamos marcar aí uma data pra gente discutir e para aprofundar o tema desse trabalhinho, ok? Então, grande beijo, bons estudos e bom descanso!